Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, ó. Como a internet destruiu os hobbies. Psicóloga explica, que é do canal... Cara, antigamente o YouTube descia com Lisa Guerra, tá? Vamos dar um play aqui. Teve um momento em que eu percebi algo bem estranho. Os meus hobbies tinham Olha só, ela tem um microfone igualzinho o meu. Que tá? deixado de virar refúgio e virado cobrança. Aquilo que antes era só prazer, como tocar uma música, escrever, criar, testar coisas sem rumo, começou a vir acompanhado de uma pergunta bem silenciosa, mas insistente, que é: isso vai dar em quê? E não era só comigo. Pintar já não era mais pintar, era desenvolver uma identidade artística. Criar já não é mais brincar com sons, criar músicas. Agora é pensar em nicho, audiência, até descansar parecia precisar de uma justificativa. Como psicóloga, isso me chamou bastante atenção por um simples motivo. O cérebro humano não foi feito para estar sempre produzindo. Ele precisa de espaços vazios, de tédio, de brincar sem objetivo, mas esse espaço ele praticamente desapareceu. Cara, já dizia bastante o Aristóteles. Inclusive, é muito abordado no livro Educação segundo Aristóteles. Talvez eu deixe aqui na descrição, embora eu nunca lembre, mas ele está na nossa lista de recomendações de literatura que está aqui na descrição. Essa sempre tá, então com certeza vai estar ali. Que é o seguinte: você precisa do ócio, o objetivo final da vida é o ócio. E esse ócio não é o divertimento em si. Por exemplo, o ócio não é você ficar ali scrollando Reels, não é você estar fazendo uma atividade divertida, lúdica. Não, o ócio é literalmente não fazer nada. Porque é nesses momentos que você consegue sim usar sua capacidade que te diferencia de todos os animais. É nesse momento que você consegue especular, que você consegue trabalhar sua vida especulativa, que de certa forma é o que mais vai te diferenciar dos outros animais. Isso não tem um objetivo em si. Né? Eu vou ficar ocioso para tal coisa, porque senão ele deixa de ser o ócio. Sabe? É um momento para o seu cérebro fluir, para ele ficar livre, para ele conseguir alcançar outros lugares que você não alcançaria no dia a dia, tá? Isso é muito abordado no livro Educação segundo Aristóteles, que é um livro que eu recomendo bastante. Vou desligar a compensação de luz, que senão fica fazendo esse negócio aqui. Bora lá. Tenho aqui no canal um vídeo sobre a importância de ter hobbies e mais 10 ideias de hobbies pra você que pode estar mais perdido. Vou deixar aqui no card pra você assistir depois. Cara, meu hobby é literatura, tá? Embora eu me cobre pra ler mais, cada vez mais, mas a literatura em si é a parte mais lúdica quando se fala de hobby pra mim. Óbvio, tem outros hobbies, por exemplo, eu gosto de comer fora. Cara, eu gosto de comer sorvete. Semana passada eu comi sorvete 4 vezes na semana, porque qualquer saída é justificativa pra comer um sorvetinho. Treinar não é mais, porque, bom, se torna um pouco trabalho, porque é a área que eu atuo. Então eu começo a cada vez mais racionalizar o treino, então começa a parar de ser um hobby. Mas, no geral, acho que ir em parques, ler ao ar livre, sabe? São coisas que eu me sinto bem. Mas quando eu li os comentários, eu percebi que essa dificuldade precede qual hobby escolher. Porque as pessoas não estão conseguindo se permitir a atividade. Não podem fazer algo que elas podem errar, sem transformar aquilo em renda, em conteúdo. E no fundo, o desejo é simples. É querer sentir prazer sem culpa. Querer fazer só porque dá vontade. Sem meta, sem registro, sem postagem. Sem transformar cada interesse em uma possível carreira paralela. Isso é complicado pra quem trabalha com rede social, né? Porque tudo você quer monetizar em cima, né? E hoje não basta você gostar de algo, você tem que ser alguém através daquilo. Não é mais eu gosto de desenhar, eu sou um artista ou eu tô construindo a minha... Cara, eu vejo muito isso com corrida. Eu não posso gostar de correr, não. Eu tenho que ser o corredor, né? Marca, ou eu tenho meu próprio nicho, eu sou o meu próprio nicho. Você precisa ser mais produtivo e é só querer se esforçar. Então, do ponto de vista psicológico, isso desloca o hobby do espaço. Ela é psicóloga mesmo, ela tem literalmente tatuagem de psi. Inclusive, essa é uma letra grega. Eu tô praticando grego agora. E eu tô aprendendo alfabeto. Essa é uma letra grega que significa psi. Eu acho que por isso que eles usam psicologia. Provavelmente porque a palavra psicologia vem de alguma palavra grega. Se você souber qual, deixa aqui na descrição, tá? Isso de expressão. Na descrição não, nos comentários. Na descrição quem mexe sou eu. Bota ele para aquele vazio de validação. E atividades baseadas em validação externa tendem a gerar ansiedade, comparação, desistência. Neurologicamente, isso faz todo sentido. O cérebro entra em estados criativos profundos quando ele não está sendo avaliado, comparado ou pressionado por recompensas externas. É o ócio, é no devaneio, no tédio leve que as coisas como a rede Default Mode Network entram em ação e são
são responsáveis por criatividade, autorreflexão, integração emocional. Não sei porque ela falou em inglês esse termo, mas tá bom. O desejo não é mais ser produtivo, é ser humano de novo. Do ponto de vista filosófico, a gente vive uma crise de valor intrínseco. Tudo precisa servir para alguma coisa. Dinheiro, status, produtividade, futuro. Mas hobbies, eles existem justamente como fins em si só. Quando até o prazer precisa ser útil, a vida vira apenas um... Essa visão utilitarista que o pessoal tem hoje em dia é muito complicada, cara. Tava conversando com um cara num grupo esses dias do Telegram sobre isso. Sobre quando você se bota nessa lente utilitarista, você se torna basicamente um animal, cara. Porque o animal, por exemplo, inclusive eles usam um termo que o certo era ser utilitarista. Porque, por exemplo, se nós não fôssemos utilitaristas, não estaríamos aqui hoje. Daí ele usa exemplos mais animais possíveis. Por exemplo, ele falou o homem da caverna indo caçar, procriando. Só que ele esquece, por exemplo, que o homem da caverna já se diferenciava do animal daquela época fazendo o quê? Pinturas. Pintando na parede. Retratando o ambiente ao seu redor. Que é uma coisa que não tem utilidade. Qual que é a utilidade prática disso para o homem da caverna? Nada. Porque a gente tem alguma coisa, cara. Alguma coisa que, bom, a gente pode falar sobre o que é isso, tá? Cada vertente filosófica vai ter uma hipótese. Mas nós temos alguma coisa que nos diferencia dos outros animais. E muita gente vive só na camada mais animal possível. Porque trabalho é uma coisa animalesca. Se seu objetivo máximo da vida é trabalho, você não é muito melhor que um cachorro. Não é muito melhor que um lobo, vai. Porque o lobo também trabalha, teoricamente ele sai pra caçar, pra conseguir o seu sustento. Então, e o lobo ainda não paga imposto, né? Ele ainda sai na frente, ele é mais esperto que você. Projeto, e nunca uma experiência. E a culpa de... Concluindo esse devaneio. E quando a gente vive nessa camada mais animalesca da nossa vida, a gente nunca vai se sentir completo. Porque nós nunca vamos estar fazendo o que deveríamos fazer, que é ser humanos. Somos humanos. E nós não vamos se sentir realizados se comportando como animais, porque nós não somos animais. Nós se diferenciamos deles, tanto na arte quanto no pensamento. E principalmente por meio da arte, eu acho que é onde a gente vê nossa... Sabe? O macaco, não importa quanto você treine, ele nunca vai criar algo novo ali. Ele nunca vai pintar, por exemplo, a escola de Atenas. Sabe? Nenhum animal vai fazer isso. Descansar, ela não é individual, ela é cultural. Ela funciona como um sistema silencioso que diz que se você não tá produzindo, você tá falhando. E isso transforma hobbies em algo que precisa ser rápido, eficiente, justificável. E hobbies não sobrevivem nesse tipo de ambiente. Existe uma rede no cérebro que eu comentei agora há pouco, chamada Default Mode Network, ou em português, rede de modo padrão. Agora falando em português. Ela é mais ativa justamente quando a gente tá focado em uma tarefa específica, quando aquela mente vaga. Seja você tá entediado, olhando pra janela, caminhando sem rumo, tomando banho, fazendo algo pelo prazer de fazer. Diferente do que a gente aprende numa cultura obcecada por produtividade. Esse estado, ele não é preguiça nem falta de foco. Cara, eu acho chato essa cultura de produtividade, sabe? O tempo todo você precisa estar produzindo alguma coisa. Quem tá produzindo sempre o dia inteiro alguma coisa é sinal que não tá produzindo nada, porque é impossível você produzir o dia inteiro alguma coisa. Ou você só produz lixo, tá? Que é o que a gente mais faz hoje em dia. Inclusive, esse canal, de certa forma, é uma produção de lixo, porque para que serve o conteúdo de React, enfim? Para você ter alguém para assistir o vídeo com você. Mas eu tento dar uma incrementada e melhorada no conteúdo. Embora seja difícil. Mas esse pessoal que prega essa produtividade extrema normalmente não produz nada, sabe? Por isso que eles vão ser substituídos por IA. A maioria das pessoas, porque elas não produzem mais nada, elas não trabalham na capacidade É um humana. modo essencial do cérebro responsável por integrar as memórias, emoções, identidade, sentido de vida. É ali que o cérebro conecta experiências passadas, simula futuros possíveis e organiza quem você é. O problema é que hoje a gente quase não deixa essa rede funcionar. A gente sempre tem um milésimo de segundo de tédio e coloca o celular em cena. As redes sociais sequestraram esse espaço com estímulos rápidos, recompensas imprevisíveis e atenção fragmentada. Neurologicamente, isso mantém o nosso cérebro preso em redes de tarefa e recompensa imediata, impedindo o mergulho mais profundo nessa rede de modo padrão. Sem esse vazio, a criatividade empobrece.
o autoconhecimento diminui e até hobbies começam a perder o encanto. Porque o cérebro ele nunca entra no estado de jogo, exploração e experimentação livre. Hobbies exigem dopamina a médio e longo prazo. Tentativa e erro, frustração, repetição. Já as redes sociais oferecem dopamina imediata, previsível, infinita. Então o cérebro aprende rápido. Por que você gastaria 40 minutos tocando violão se você pode ter o mesmo resultado em dopamina com 40 segundos num Reels? E o seu cérebro quer ser eficiente. Até menos, né, cara? Até menos. 40 segundos de views, você já viu uns 4. E vai optar pelo menos trabalho, gerando uma intolerância ao tédio, o abandono precoce dos hobbies, a sensação de nada mais dar prazer. É uma anedonia funcional. Isso não é falta de disciplina, é condicionamento neural. E é por isso que hobbies sem objetivo, sem registro e sem postagem são tão poderosos. Quando você... Cara, uma coisa que eu lembrei aqui, pô. Esse texto, por exemplo, que ela fala aqui, ó. Quer ver? A anedonia funcional. Isso não é falta de disciplina, é Ó, ela não faz essa estrutura, mas eu vou ensinar vocês a reconhecer um texto quando é feito com o GPT. Por exemplo, isso não é falta de disciplina. Se fosse um texto feito pelo GPT, ele seguiria a seguinte linha. Isso não é falta de disciplina. Na verdade, isto é, por exemplo, anedonia, dananã, dananã, dananã. Ele faz sempre essa construçãozinha de, na verdade, isso não e daí uma frase motivadora. Na verdade, isso não é preguiça. Isto é, falta de... Tananã, tananã. E, cara, ele sempre produz os textos... É que agora tá me faltando... não tá vindo na mente. Mas ele sempre produz texto dessa forma parecida. E... é agoniante, agoniante. Eu vejo muito texto na internet que segue essa mesma estrutura hoje em dia. Inclusive, muitos roteiros do YouTube. Condicionamento neural. E é por isso que hobbies sem objetivo, sem registro e sem postagem são tão poderosos. Quando você pinta sem mostrar, ou anda de skate sem filmar, toca uma música sem publicar ela, e você cria essas condições ideais para essa rede de modo padrão Pô, eu quero comprar um piano. Entrar em ação. É nesse território que surgem os insights, a sensação, o significado, aquele prazer genuíno. E não é sobre produzir algo útil, é sobre permitir que o seu cérebro respire, brinque, organize a si mesmo. Em um mundo que transforma tudo em performance, o tédio e o hobby gratuito se tornam, paradoxalmente, um ato fundamentalmente saudável e até revolucionário. O problema é que as redes sociais sequestraram o tédio. E hoje qualquer micro intervalo de estímulo, uma fila, um elevador, um silêncio de espera, já vira celular e dopamina rápida, previsível e infinita. E isso é crítico. Nosso cérebro deixa de tolerar estados neutros. O tédio, que antes era um solo de criatividade, passa a ser vivido como desconforto. E aí algo perverso acontece. Os hobbies começam a competir com o seu feed. E, como eu falei, essa competição é difícil. Afinal, hobbies, dopamina de médio / longo prazo, feed, dopamina instantânea. Fica bem injusta essa competição. Se não gera validação, parece vazio. Se não vira conteúdo, parece desperdício. E se não cresce, parece fracasso. O lazer foi contaminado pela mesma lógica de produtividade e o que era descanso virou performance. A virada vem quando você entende algo simples, mas radical. O hobby não é sobre evolução, é sobre permissão. Permissão pra você ser ruim, permissão pra errar, pra abandonar, pra fazer algo sem consequência. Como psicóloga, eu vejo isso o tempo todo nas pessoas. Exaustas, elas trabalham demais e parece que elas nunca desligam esse módulo de avaliação. Quando você resgata o tédio e não preenche ele imediatamente com outro estímulo, algo muda, o cérebro desacelera, a criatividade volta a ser forçada. O prazer deixa de depender da aprovação do outro. Não é falta de disciplina, é excesso de cobrança. Por isso tá tão difícil encontrar um hobby pra você. Claro, hoje eu entendo que os meus hobbies, eles não me devem nada. Eles não precisam virar renda, eles não precisam virar conteúdo. Não precisam me tornar melhor, mais interessante ou mais produtiva. Às vezes a coisa mais saudável que eu posso fazer é tocar, criar, escrever e simplesmente ficar entediada, sem registrar, sem otimizar, sem postar, porque quando o cérebro pode brincar, ele lembra como é viver sem estar tentando chegar sempre em algum lugar. Talvez o verdadeiro ato de rebeldia... Desculpa, tá mexendo no microfone. É que eu me distraí aqui vendo qual modo que ele fica com o eco ligado ou não. Acho que o verde ele desliga o ruído, no caso. É isso aí, o verde ele desliga o ruído. Nossa, viajei agora aqui. Mas tá prestando atenção no vídeo. Hoje não seja criar mais, mas sim criar sem transformar isso em trabalho. E talvez o valor não esteja no resultado, mas no simples e no que é cada vez mais raro, que é o direito de fazer algo só porque você quer fazer. Claro que a sociedade atual, todos os meios de mercado, trabalho, escalas abusivas, deixa tudo ainda mais difícil, então no pouco tempo que você tem, você continua se cobrando e continua com aquela sensação de que deveria estar fazendo mais. Calma, respira. Recomendo que você assista também o vídeo de 10 ideias de hobbies mais simples e... Cara, legal. Vídeo legal. Cria um hobby, cara.
tem um hobby. Eu gosto bastante de alguns hobbies. Eu gosto bastante de música, tá? Embora hoje em dia eu infelizmente não tenha tanto tempo para isso, mas eu quero arrumar um tempo para conseguir voltar a tocar um instrumento. Sempre toquei guitarra, mas eu queria começar a tocar piano, porque guitarra para mim virou um negócio muito competitivo. Vamos lá, o que mais? Leitura é um hobby muito legal. Cara, quebra-cabeça é um hobby bem legal. Senta ali, desliga o celular, cara, fica ali, ó. Alguém faz uma noite de jogos, sabe? Cara, é legal, esses jogos offline, que são tabuleiros, etc, são bem divertidos pra você jogar com seus familiares, etc. Pô, todo mundo desliga da internet, vai todo mundo ali confraternizar entre vocês, cara, sabe? Um hobby pode ser um momento de confraternização ali também. Poxa, imagina, cara, você tem um filho ali, todo sábado vocês fazem a noite de jogos, coisa divertida, cara, que conexão que você cria com a família, sabe? Vai ser uma coisa que você vai se divertir e daqui a um tempo, obviamente todos vamos deixar esse plano terreno, mas daqui a um tempo seu filho vai pensar, você vai deixar teu filho vai pensar, poxa, cara, meu pai sempre fez isso, sempre tivemos aquele momento de conexão lá em casa, entende? Algo mais elevado, sabe? E não busca uma performance, não busca um ganho imediato, é uma coisa que você vai construir uma conexão com seus familiares ali. Corrida é legal, gosto de corrida. Esportes no geral, cara, são hobbies bacanas demais. São bons pra descontrair a cabeça. Fazem bem pra saúde, como um efeito colateral ali, mas nem um foco, cara. Só vai lá e se diverte, faz um esporte que você gosta, tá? Caso você queira fazer musculação, tênis, dieta, link da consultoria tá na descrição. Temos vários outros links importantes, como por exemplo, nosso Substack, que já deve estar aqui na descrição. Telegram, grupo de gramática, caso você queira aprender gramática, tá tudo aqui na descrição de forma gratuita a maioria das coisas. Vou ficando por aqui, até a próxima e